piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Dans la forêt, les singes hurleurs, ça m'est égal, je n'ai pas peur. Adieu l'ennui qui me tenaille, demain je m'en vais en Guyane. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso Introdução à Literatura da Guiana Francesa, História, Gêneros e Temas. Você está assistindo a aula com o tema Teatro da Guiana Francesa. Nessa aula vocês conhecerão as origens do teatro ocidental, a estrutura do texto teatral, os temas centrais e universais abordados pelo teatro e, de forma mais específica, o teatro da Guiana Francesa. Eu sou Stephanie Girão, professora de Língua e Literatura Francesa da Universidade Federal do Amazonas, e estarei com vocês ao longo desse percurso. Vamos lá? Pois bem, o teatro ele tem origem na Grécia Antiga em eventos religiosos que homenageavam o deus Dionísio, conhecido como o deus do vinho, da fertilidade e do teatro. Ao longo dos séculos, o que era uma festividade religiosa tornou-se arte literária poética e foi consagrada no livro Poética de Aristóteles. Esse livro tem fundamental importância na história do pensamento humano e na crítica literária, sendo considerado até hoje como um marco para as teorias estéticas literária e teatral. É nesse livro que Aristóteles apresenta o termo mimesis, que significa imitação ou, de forma mais precisa, o poder de reprodução artística do mundo que nos cerca. Nesse sentido, Aristóteles indica que a forma de representação artística mais completa é a tragédia, e ao longo do livro o filósofo vai apontando as características essenciais para essa forma de representação, dando indicações sobre narração, foco, tempo, espaço e personagens. Ao seguir esses passos, segundo Aristóteles, uma boa tragédia, ou seja, um bom texto teatral trágico, deveria ter uma ação completa de começo, meio e fim, cujo objetivo deveria ser a catarse. A catarse é um outro termo apresentado por Aristóteles e que significa obter a purificação ou purgação da emoção teatral através da piedade do terror. Em outras palavras, o texto teatral grego trágico tinha um duplo efeito, o de criar a emoção e de purificá-la através da representação teatral. Ainda segundo Aristóteles, o texto teatral que mais carrega os elementos constitutivos da mimese e da catarse é a tragédia Édipo Rei, do dramaturgo grego Sófocles. Esse talvez seja o texto teatral mais conhecido no mundo ocidental, sendo encenado até hoje. Então fica a dica para leitura para vocês, tá? Bom, a tragédia enquanto expressão teatral, ela não foi a única que nasceu na Grécia Antiga. Um outro gênero que ali nasceu foi a comédia. Só que, diferente da tragédia, os escritos teóricos sobre a comédia antiga não sobreviveram à força do tempo. Apesar disso, muitos textos teatrais cômicos, principalmente romanos, chegaram aos nossos dias, seja na sua versão original ou na sua recriação. É o caso, por exemplo, da peça escrita pelo poeta cômico romano Plauto, intitulada Aululária ou A Marmita. Tendo como tema principal a avareza, a peça de Plauto, escrita entre o século 3 e 2 a.C., inspirou o mais famoso dramaturgo francês, Molière, que escreveu no século 17 a comédia O Avarento. Essa também é uma das comédias mais representadas do mundo. Já no século XX, outro dramaturgo inspirado por Plauto foi o brasileiro Ariano Suassuna, que escreveu em 1957 a comédia O Santo e a Porca, uma imitação nordestina de Plauto. Então, vocês podem perceber que o subtítulo aí nada mais é do que uma grande referência à comédia latina, né? Então, vocês conseguem perceber a importância do texto teatral no cenário literário mundial? Vejam como uma peça escrita há mais de 2000 anos tem influenciado dramaturgos do mundo até hoje, até os nossos dias. Agora eu deixo aqui uma pergunta para você que está nos acompanhando, né? Qual foi o último texto teatral que você leu? Não me surpreende se você disser que já leu algum livro, algum texto teatral, por exemplo, de Shakespeare, ou mesmo Ariano Suassuna, até aí tudo bem. Mas também não vai me surpreender se você talvez tenha dito que nunca leu um texto teatral. Isso acontece muito e tem uma razão. Infelizmente, o texto dramático nem sempre é privilegiado como leitura, seja na escola ou no ambiente doméstico. E provavelmente seja porque a estrutura do texto teatral ela é diferenciada da estrutura da prosa e da poesia, por exemplo. Por isso, nós vamos agora perceber um pouco da diferença da estrutura do texto teatral. Vamos lá? Bom, como eu disse,
Diferente dos outros gêneros literários, o texto teatral é escrito para cena, ou seja, ele é um texto escrito para ser representado. Por essa razão, a estrutura do texto teatral ela é diferente da estrutura que encontramos em outros gêneros literários, da prosa e da poesia, por exemplo. Assim, para a leitura de um texto teatral, nós precisamos identificar alguns elementos fundamentais que podem ser divididos em dois grupos. São os paratextos e o texto em si. Os elementos que a gente identifica como paratexto são o título, o gênero, tragédia, comédia, argumentos, prefácios, enfim, todas as informações que dizem respeito ao texto e que vamos encontrar no texto teatral. No título, por exemplo, podemos encontrar uma identificação rápida sobre o que se trata aquele texto, que pode ser um personagem histórico, como é o caso da peça Cromwell, de Victor Hugo, pode ser um personagem mitológico, como é o caso do já citado, né, Édipo Rei, pode estar relacionado a um lugar, ou a uma característica moral, como é o caso de O Avarento também, de mulher, né, que já citamos. Bom, uma vez que passamos pelos paratextos, nos deparamos com o texto teatral propriamente dito. Então, se na prosa, cada parte da narrativa ali contada é dividida em capítulos e subcapítulos, no texto teatral, essas partes da narrativa serão divididas em atos e cenas, cada qual contendo uma quantidade X de cenas. Por exemplo, ato 1, cena 1, 2, 3, enfim, conforme o que o autor desejar. Mas qual é a diferença entre cena e ato? O ato é uma parte maior da narrativa. Então, ele corresponde a um ciclo de ação num determinado espaço. Em outras palavras, muda-se de ato quando se muda de cenário. Eu vou usar um exemplo da famosa peça de Shakespeare aqui, Romeu e Julieta. Um ato da peça de Romeu e Julieta se passa na frente da casa de Julieta. Diversos personagens entram em cena, dizem suas falas e saem dessa praça. Nesse momento, a cena muda, né? Muda o cenário e o espaço da narrativa, sendo agora dentro de uma igreja. Esse já é outro ato. E cena. Usando o mesmo exemplo da peça de Shakespeare, cada entrada e saída de personagem representa uma mudança de cena. Ela é o momento da ação em que os atores estão a representar. Ou seja, muda-se de cena quando existe uma entrada ou saída de personagem. Parece complicado, né, gente? Mas não é não, tá? Logo mais nós vamos ver esses detalhes todos na prática. Mas continuando a falar sobre a estrutura do texto teatral. Um outro elemento fundamental, de fundamental importância para a leitura de um texto teatral, é sabermos distinguir o que é fala de personagem do que é indicação cênica. Os diálogos ou falas de personagens contêm a totalidade do discurso dito pelos personagens. Por exemplo, ser ou não ser, eis a questão. É uma famosa fala de um personagem de Shakespeare, né? Já as indicações conhecidas também como didascálias são todas as orientações que o autor da peça dá para que ela seja representada. As didascálias estão presentes ao longo de todo o texto, desde a apresentação dos personagens, aquela listinha dos personagens, a indicação de humor, tom de fala, descrições de espaço, tempo, entrada e saída de personagens. Em resumo, tudo que não for diálogo e paratexto é didascália. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, como eu disse, daqui a pouco a gente vai ver todos esses elementos na prática, tudo bem? Bom, agora que já falamos um pouco sobre as origens do teatro, a sua importância para a estética e crítica literária ocidental e também sobre a estrutura do texto teatral, vamos passar para o conteúdo, ou seja, o que o texto teatral representa. Já sabemos que o texto teatral, seja ele lido enquanto texto literário ou representado em cena, carrega em si a mimesis, ou seja, a representação do mundo à nossa volta. Nesse sentido, cada geração de dramaturgos acaba de uma forma ou de outra representando o seu tempo e a sociedade de sua época. Assim, nós vimos nascer na Grécia Antiga a tragédia e a comédia. Na Idade Média, o teatro foi muito utilizado pela Igreja Católica como forma de repassar os mitos cristãos. No Renascimento, nós vamos ver surgir a Commedia dell'arte,
que deu origem a personagens conhecidos até hoje, como a Colombina, a Arlequim, o Pierrot. Também é no Renascimento que surgem os ícones do teatro ocidental que nós já citamos aqui, como o dramaturgo inglês Shakespeare e o dramaturgo francês Molière. Nos séculos XVIII e XIX, com a ascensão da burguesia, o teatro passou a representar temas de cunho mais pessoal, mais individual. Então, o teatro e as suas representações ficaram mais próximas da realidade, apresentando pessoas comuns do seu cotidiano. No século XX, o teatro se tornou uma ferramenta de discussão e crítica da sociedade muito forte. Nesse período, o teatro do absurdo, ele surge, retratando questões existencialistas decorrentes do pós-guerra, representados pelas obras de dramaturgos como Eugênio Ionesco, Arthur Adamov e o brasileiro José Joaquim de Campos Leão, mais conhecido como Corpo Santo. É também no século XX que despontam os dramaturgos de países francófonos, fora do contexto europeu, como é o caso da Guiana Francesa. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse teatro. Diferente dos dramaturgos e peças que nós citamos até agora, os dramaturgos guianenses e suas obras ainda são pouquíssimo conhecidas do público não francófono, ou seja, dos leitores ou espectadores que não conhecem a literatura francesa e a língua francesa. Apesar disso, o período de maior produção do teatro guianense foi entre os anos de 1970 a 1990, quando o texto Placé de Elie Stephenson foi encenado no Festival Francofonias em Limoges, na França. Atualmente, diversos são os autores guianenses, entre eles Constantin Verdosat, René Jaffat, Michel Laurier, André Bonneton, Chatanet, Gérard Grouf, Elie Stephenson, Jules Nagot, Rosange Blérard e Ivan Rolus. Destes, os mais conhecidos, que nós vamos encontrar as obras disponíveis e que são mais conhecidos fora da Guiana Francesa, são Elie Stephenson e Constantin Verdosat. Os temas mais abordados por todos esses dramaturgos que eu acabei de citar giram em torno do encontro de culturas, da educação, da valorização da tradição, cenas do cotidiano ou ainda situações de ciúme e rivalidade, por exemplo. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o dramaturgo Constantin Verdosat e suas obras, em especial a peça Heloísa, ainda sem tradução para o português. Verdosat nasceu em Cayenne, capital da Guiana Francesa, em 1887 e faleceu em 1970. Além de escritor, o Verdosat foi professor e trabalhou na administração pública do país, tendo inclusive ajudado na estruturação de várias cidades. Em vida, o dramaturgo ele não teve fama com as obras literárias, e nem com as obras teatrais, no caso, tendo obtido reconhecimento pelo público, pelo seu trabalho artístico apenas nos idos de 1990, bem recentemente. Verdosat foi autor de 11 peças teatrais que foram interpretadas em várias partes da Guiana. Suas peças foram escritas entre os anos de 1920 e 50 e são uma valiosa fonte de informação sobre a língua francesa e a língua crioula da Guiana, sendo o francês a língua do colonizador e o crioulo a língua dos nativos da Guiana que não dominavam a língua francesa completamente. O teatro de Verdosat não se dirigia à sociedade colonial, nem tampouco à burguesia crioula local, conhecida por ele como muito afrancesada. Por isso, o público que tinha acesso às obras era muito reduzido e por muito tempo as obras ficaram restritas a esse público. O interesse sociológico das obras de Verdosat é inegável. O teatro desse dramaturgo põe em evidência momentos da vida cotidiana com realismo, sem clichês e nem exotizações. Assim, nós encontraremos uma disputa entre comadres, por exemplo, na peça A Mãe Gregório. Vamos encontrar também a representação do processo de um feiticeiro em O Juiz. Ou também podemos encontrar a rivalidade entre moças, como na peça Heloísa. Tudo isso em um ambiente de fala crioula. As obras de Verdosat são marcadas ainda pela representação de um universo feminino e pela predominância de personagens femininas.
Em geral, são peças que apresentam mulheres que geralmente estão sós, são mulheres responsáveis e que lutam para criar os seus filhos com muita dignidade. São mulheres muito supersticiosas, conservadoras, que encarnam valores tradicionais e são encarregadas de repassar esses valores através de suas filhas. Nesse universo dominado por mulheres, os homens crioulos representados por Verde Rosá estão geralmente ausentes. Ou eles estão mortos, ou os personagens presentes em cena têm pouquíssima consistência. Ainda assim, outra marca do teatro de Verde Rosá é o final feliz das histórias, que sempre terminam em casamento, reconciliação ou viagens, como é o caso na peça Heloísa, viagem essa geralmente à França, tida como a pátria-mãe ou o país ideal para eles, né? Os textos teatrais de Verde Rosa mostram o processo de assimilação cultural daquela época. Como a gente comentou, né? O teatro ele acaba trazendo a representação de um momento, de uma determinada época, tudo através da ótica daquele dramaturgo. Então, no caso do teatro de Verde Rosá, no caso, ele mostra esse processo de assimilação cultural imposto pelos colonizadores. O desejo de viajar à França é muito forte, como é representado na peça Heloísa, que não hesita em trair a sua amiga para conseguir essa viagem. Apesar do tema sério, o humor também se faz presente nas obras do dramaturgo. Em Heloísa, novamente, um exemplo dessa comicidade está, por exemplo, na fala. Então, os colonos falam francês e os nativos falam crioulo. Mas quando os nativos querem imitar os franceses falando, isso acaba criando um jogo de palavras que gera um efeito cômico. Tudo certo por aí? Bom, agora que já temos uma ideia dos temas das obras de Verde Rosa e já falamos um pouco também sobre a peça Heloísa, eu trago para vocês, deixo aqui para vocês, um pequeno trecho dessa peça, tudo bem? E eu peço que, como exercício de leitura, vocês tentem relembrar o que nós conversamos no início dessa aula sobre texto, paratexto, ato, cena, diálogo e didascália. E tentem vocês mesmos em casa fazer a leitura do ato 2 dessa peça. Obrigada por nos acompanhar nessa aula. Boa leitura. Heloísa, por Constantin Verdosat. Personagens: Heloísa, Berta, Alexia, Homero, Cipriano. Ato 2. Alexia entra sozinha. Alexia: Ah, não tem ninguém na casa da minha comadre Heloísa. Heloísa entra. Alexia, é você? Quando você entrou que eu não te vi? Alexia: Eu entrei pela porta da frente, querida. Eu vim te contar uma novidade. Eu vou embora para a França com Homero. A família veio procurar por ele. Seu pai, falecido, lhe deixou muito dinheiro, o que nos leva a partir, minha querida. Nós vamos para longe das más línguas. Meu branco me ama muito. Eu faço o que eu quiser com ele. Te digo que está na hora da encomenda chegar. Heloísa: Assim que você chegar na França, você precisa arranjar um branco para mim, tá? Alexia: Minha querida Heloísa, eu te amo como se você fosse minha irmã. Se eu puder fazer isso, eu farei com prazer. Berta: Entra. Ela dá um beijo em Alexia. Alexia: Eu vim falar com você e com Heloísa. Eu vou embora para a França com Homero. Berta: Eu fico muito feliz por você, querida. Alexia: Eu não tenho mais tempo a perder. Vou embora. Ela dá um beijo em Berta e Heloísa. Berta sai logo após.